Eu chamei o Fred aqui para fazer algumas perguntas sobre heróis, né? A vida de heróis. Talvez porque o Fred é uma pessoa muito dada a esse assunto, né? Não somente por lazer, mas também por profissão. Isso, eu sou jornalista, para quem não me conhece, eu sou editor do portal vocativo.com e eu trabalho com jornalismo também de entretenimento e também sou fã desde infância de quadrinhos e histórias de heróis e talvez por isso tenha motivado o convite do Jordi. Ah, certeza, né? Então você estuda muito sobre isso e se diverte com isso também. Posso dizer que você se diverte também, né, cara? É uma das raras oportunidades que a gente tem de se divertir com o trabalho. Isso é muito bom. Uhum. Então, fica a dica, façam jornalismo. Tá, gente? Fred, como é que você foi atraído por esse universo assim, de super-heróis? Começou porque eu sou aficionado por quadrinhos desde a infância. Desde os 8 anos eu coleciono. Comecei a colecionar para aprender melhor português, porque eu vinha com problemas de nota na escola na língua portuguesa. E a professora disse, olha, para você aprender a ler, você precisa se familiarizar com a leitura. E nada melhor que isso do que os quadrinhos. E eu comecei e acabou se tornando um hábito, uma coisa que eu trago desde então e eu coleciono até hoje. E o fato de começar essa onda de adaptação para o cinema acabou sendo uma realização até de um sonho, porque uma coisa que a gente já gostava antes passa a ver na tela do cinema é muito mais interessante. É fácil de imaginar que você já leu muita coisa sobre muita gente. Uhum. E desse tantão de heróis que você já leu, tem algum que é predileto? Bom, eu tenho dois que eu realmente tenho um carinho especial, que é o Batman e o Homem-Aranha. Eu gosto da mensagem que eles passam de você tornar uma tragédia pessoal, uma perda, algo positivo, algo que faz de você ser altruísta, algo que faz de você buscar o bem das pessoas. E eles são nascidos assim, eles têm uma tragédia pessoal, uma perda, e a partir disso eles se tornam pessoas heróis, né, e passam a buscar, por conta disso, se tornarem seres humanos melhores. E essa mensagem eu acho muito poderosa. Hoje o título da meditação é dos Vingadores do Ultimato, né? Que é da Marvel. Isso. Mas você falou de super-heróis da DC, né? Isso. Alguma coisa contra a Marvel? Eu chamei o cara errado? Não, o Homem-Aranha é da Marvel. Eu também sou muito fã deles. O Homem-Aranha é da Marvel? Sim. Pô, errei feio agora, hein? Corta essa do YouTube, dá pra editar, não? Droga, não, mas vivendo e aprendendo, não tem problema. Mas então ficou um de um lado e outro do outro, né? Para não ter confusão. Eu não sou fã xiita, eu gosto dos dois. Não é empresa, eu estou me divertindo muito. Né? Eu comentei, né, que a ideia de hoje é a gente, de alguma forma, usar o Vingadores o Ultimato. Aí eu deveria perguntar por que esse título, Vingadores, vem de vingança, Ultimato... Vem de fim mesmo, né? Assim, o título da equipe, o nome da equipe, é porque no cinema existe uma passagem que eles se encontram numa situação de perigo e o herói diz assim, um dos heróis ele diz, se nós não pudermos salvar a Terra, você pode ter certeza que nós vamos vingá-la. E a partir daí, ficou agora, recentemente, um dos filmes mostrou que é uma inscrição que existia numa heroína, no avião de uma heroína. O personagem viu aquela frase no avião, gostou e colocou. Isso recentemente foi divulgado. Né? Nos quadrinhos é uma versão um pouco diferente, mas no cinema é esse. Ultimato, na verdade, é o título que o filme recebeu no Brasil. No título original é Endgame, fim de jogo. O subtítulo, né? Exato. Os subtítulos, na verdade, é fim de jogo. Como seria traduzido no Brasil. Eles optaram por uma coisa diferente. Não foi divulgado para nós da imprensa, por quê? Ficou apenas assim. Mas parece mais fortão, assim, né? Ultimato. Parece um negócio mais cheia. Parece algo mais grave, né? Da temática. Viu? Eu também contribuí com o assunto disso. Eu fiz eu vi em algum site, são 21 filmes da série toda, né? Pelo menos os 23 principais. Com ele agora, 22, 21 mais o que saiu do Capitão Marvel, 23 agora no Vingadores. Dessa semana, né? Isso. Seriam
45 horas, 44, mas 44,7. Então são mais 45 horas de filme, assistindo todos os filmes, né? Dessa série toda. Talvez alguns de nós, por causa da temática, veio pensar, é legal, alguma coisa assim, posso se sentir meio que atraído. Valeria a pena fazer, eu chamo de serão, eu até te escrevi dizendo, entende como serão assim, né? Uma maratona, vale a pena, né? A maratona, de assistir todos os filmes, ou teria algum principal para entender o contexto? Olha, o que eles estão fazendo é uma coisa histórica, porque nunca na história do entretenimento, acho que nem da comunicação, foi feita uma narrativa por 11 anos, uma mídia tão específica. Então, não deixa de ser histórico. Quanto mais filmes você assistir, melhor vai ser a sua experiência com o Ultimato. Quanto mais você conseguir assistir. Mas se a pessoa assim, quer só assistir para não ficar perdido, eu recomendo que assista pelo menos os 3 primeiros filmes dos Vingadores. Os 3 primeiros... Isso, da que saíram série, esse é o 4º filme. Você conseguir assistir os 3 primeiros, você já vai ficar... Já vai entender fácil. Já vai conseguir ter uma experiência bem interessante. Mas, quanto mais você puder, melhor, porque realmente o filme explora muito isso. Ele é uma celebração desses 22 filmes. Beleza. Eu trouxe aqui algo para simular um DVD, tá, Fred? Tá, legal. Entendendo que depois do cinema vai para os DVDs, sei lá se vai assim, né? Sei lá se alguém compra ainda DVD, né? Compra, muita gente compra. Então, isso aqui é a simulação do DVD. Você vai ter que fazer uma promessa colocando a mão em cima de um DVD do Vingadores, que você promete nunca, nesse dia, dar spoiler do filme. Pode ter certeza, pode ter certeza. Eu até seria... Prometo, de todo o seu coração. Eu tenho falado em código, inclusive, para não entregar nada. Beleza. É certo, é claro que não, isso não pode. Olha lá, cara, você deve ter visto essa charge nessa semana aí, né? Alguém... né? Sensacional. Vingadores, se der spoiler, Ultimato, eu achei né? Sensacional. Prazer, essa é uma igreja, né? Ultimato, mesmo assim. Né? É muito sério, né? Mas, cara, é porque a próxima pergunta é arriscada, dizer, você assistiu o filme... Quinta-feira. Quinta. Isso. Eu assistiria de madrugada, mas eu fiquei com pena da Monique por conta de fazer ela acordar de madrugada para trabalhar, é muito ruim, né? Oh, que bonitinho, né? Como foi para você assistir Vingadores Ultimato? Foi uma experiência realmente apoteótica. Para uma pessoa que acompanha há tanto tempo, e eu acompanhava antes de começar essa onda de adaptações, eu sempre gostaria de ter visto algo assim. E o filme ele supera as expectativas, porque ele realmente traz uma coisa muito impactante, porque a gente vem acompanhando eu venho acompanhando, inclusive na minha carreira como jornalista, desde o primeiro ano. Então, eu venho trabalhando, divulgando, e venho trabalhando, assistindo, venho como fã e como profissional acompanhando. Então, ver isso para mim foi uma coisa muito, muito especial. Cara, você usou o termo apoteótico, a palavra intensa essa, né? Foi bom mesmo, então. Eu acredito que essa é a melhor palavra. Muito bom. Você é letrista, de alguma forma, você usou uma palavra que bem representa. Foram 11 anos de filmes. Isso. Por que duraram tanto tempo? Primeiro que você tem que ver o aspecto logístico da coisa. São muitos atores, e são astros do cinema. Então, para que você consiga sincronizar agendas e a produção de cada filme, muitos atores, por exemplo, eles precisam, para cada filme, se preparar fisicamente. Pegar o físico de um super-herói. Isso demanda tempo também. Então, todo esse processo de seleção dos atores, sincronizar as agendas, a produção, a pós-produção, porque são muitos efeitos especiais, tudo isso gera um espaço de tempo entre os filmes. E eles também precisam fazer vários tipos de personagens, porque tem interesse financeiro também de fazer uma franquia lucrativa. Isso é um fato. Então, você tem muitos filmes para expandir bastante o universo, para que sejam muitas histórias e muitos personagens interessantes. E, como tem esse espaço, você vai levando um filme, aí você faz a sequência, e faz mais um, e faz outro filme. Tem também o fato de que é arriscado. Você nunca sabe se o próximo filme vai dar certo ou não. Então, é algo que é um processo gradativo. E acabou chegando a esse tamanho de 11 anos. E ainda vem muito mais coisa por aí. Então,
Eu, em algum desses, por causa da meditação de hoje, eu li muito, e um dos atores até comentou assim, cara, é surreal a experiência de você ver os filhos do seu colega crescendo, porque, Isso. cara, 11 anos Eles é um ficaram tempão. muito unidos, né? Uma coisa muito... São colegas, então você acaba acompanhando, você acaba se conectando com as pessoas e acaba, inclusive, vendo esse processo de crescimento dos filhos, né? É muito interessante. Então, agora é muito interessante como eles conseguiram fazer um filme que é uma conclusão, você vê aquilo ali como um desfecho, como algo que se encerra, ao mesmo tempo vai continuar em alguns elementos. Então, eu acho que... Vai continuar, foi sutil, hein? Muitas coisas vão continuar. Foi sutil essa. Há muitos personagens, há muitas coisas que acontecem no filme que eles abrem outras possibilidades de outros personagens, de outras gente que muda de lugar, enfim. É uma conclusão de um arco e você sai do cinema um pouco triste, né? Porque você, poxa, acabou, mas ao mesmo tempo, olha, tem muita coisa possível de acontecer ainda. Beleza, então a Marvel não vai fechar. Não, eles vão definitivamente. Vai ter muita coisa pela frente ainda. Muito bom. Ele conseguiu responder, gente, sem dar spoiler. Foi? Então, vou dar uma salva de palmas pro Fred aí. Fred, cara. Te agradeço muito por você ter vindo aí. Foi um prazer. O Fred, gente, ele me ajudou um tanto. Não é hoje a primeira vez que a gente se conversa. Há várias meditações, tanto do pequeno grupo quanto daqui mesmo. Várias não, várias é muito, né? Algumas, né? Algumas. Eu peço ajuda do Fred, eu preciso falar sobre isso. E ele faz alguma pesquisa lá e me manda. Não, mas é um prazer. O problema de quem domina o assunto é porque ele sempre te manda 50 milhões de sugestões para você ler, né? E você queria só um parágrafo, só uma página, e ele, né? O problema é teu, estuda e se vira. A gente acaba se empolgando às vezes, né? Mas é sempre um prazer te ajudar e você precisando, pode contar comigo. Tamo junto, cara. Obrigadão. Mas enfim, gente, que legal poder utilizar esse tema, né, que é da cultura popular, e aplicá-lo de alguma forma como uma meditação, como algo importante para mim, para a tua vida. E parece essa ser uma frase genérica, né, um jargão, mas eu acho que realmente a gente pode tirar essências para a vida. E penso que através do filme, né, dos super-heróis, dos filmes de super-heróis, a gente consegue alcançar isso. Os filmes de super sucesso, né? Posso chamar assim, só para fazer o trocadilho. Eles começaram a chegar aí nos cinemas, né? Nesses 2 últimos meses foram meio intensos. E essa semana foi justamente na quinta-feira, né? Porque é a madrugada, na quarta, né? Que foi lançado, de 25, foi lançado Vingadores Ultimato. E muita gente já tem assistido, nos primeiros dias já foram milhões de dólares pagos, né, por causa dos direitos autorais. O panteão de super-heróis, vou chamar assim, panteão normalmente é uma palavra usada relacionada a deuses, né? Mas quer não, super-heróis são uma forma de representar um ser maior, um ser super, né? E esse panteão, ele pula das histórias em quadrinhos, como foi a experiência do Fred, né? E ganha, né, a oportunidade de usar telas gigantes para consumir esse tipo de material. E a gente se reúne para ver, seja no cinema, seja em casa, ou seja, exatamente agora, quando nós vamos assistir. Brincadeira, gente, né? Vou comprar uma sessão ia ser muita grana, mas não vai rolar hoje não, viu? A gente ama, na verdade, os super-heróis. Muita gente ama, eu acho que eu vou falar assim mesmo, tá? Perdoem os termos aí, possam incomodar para alguém, mas é legal ter super-heróis, né? Porque não importa quem sejam os super-heróis, independente deles, todos têm pelo menos 3 características semelhantes. A primeira característica dos super-heróis, que eu
percebi e queria falar para vocês é que eles nasceram humanos. Todos os Peraí, quando a gente generaliza, a gente erra, né? Não são todos, mas é a maioria, 90 e tantos % dos super-heróis, eles nasceram nasceram humanos. Eles começaram como seres comuns e que algum evento sobrenatural aconteceu na vida, em algum momento, e que eles foram transformados como super. E é assim o contexto, é assim a forma desses super-heróis. Eu até tentei procurar alguns. Uns são picados por um animal e se tornam especiais. Outros são frutos de uma experiência de laboratório que deu errado ou que deu certo essa experiência, né? Outros experimentam, né, um choque extremo de energia ou de uma energia, né? Enfim, bem, você entendeu o ponto que eu tenho certeza, né? Os super-heróis, eles não nascem super-heróis. Eles nascem gente. Eles são transformados sobrenaturalmente, eu acho que vou falar assim, e há aquele momento decisivo que os diferencia dos outros seres humanos. E então, a segunda semelhança, né, de cada um deles é que todos eles receberam algum poder ou poderes sobrenaturais. Então, lembra da primeira? Eles nasceram humanos. E a segunda, receberam algum poderes sobrenaturais. Eu até pensei em alguns do Homem-Formiga, né? Claro que o Homem-Formiga vai se apresentar com outros super-heróis também, mas acho que vocês vão entender, pelo menos quem assiste vai entender, né? Que é um inventor lá, né? De algumas partículas PIN, né? para ter controle da massa e da altura, né? E aí, fazendo uso disso, é que se transforma no Homem-Formiga. Claro que vai ter outros super-heróis ligados a isso, mas, enfim, era gente e um evento, né, que o fez com que eles recebessem um poder sobrenatural. O Homem de Ferro, né? O Homem de Ferro que recepcionou a gente também ali na entrada, né? Batendo lá no chão, poderoso chefão ali. É um inventor, né, um empresário chamado Tony Stark, não é isso? Ele foi vítima de uma explosão de granada e faz uma armadura, né, enfim, só para dizer que tem um evento que o torna super-herói, né, a coisa ali, né. Stark, ele sobreviveu a isso, né, uma explosão, os estilhaços do explosivo se alojaram no seu corpo, perto do coração ali, e por isso que a vida dele ficou ameaçada, e aí ele foi capturado, forçado a criar uma poderosa arma e tal, mas ele não criou a arma, e assim, algo que não fosse útil para o inimigo, né, que o capturou, acho que é um chinês até, acho que é o exército chinês, não sei se eu lembrei certo, mas em vez de fazer uma arma para quem o capturou, ele faz uma armadura para si, essa armadura de ferro aí. E aí, os seus captores não conseguiram de nenhuma forma derrotá-lo, né? Um famosinho também é o Hulk, né? A origem dele é um cientista, né? Gente da gente, que foi atingido, né, por raios gama enquanto salvava um adolescente, eu acho que era isso. Notei que é um adolescente. Era um teste militar, exatamente, de uma bomba, né, que tinha sido desenvolvida, e aí para salvar esse cara. Enfim, um evento que o tornou super. O último vai ser o mais famoso de todos, eu acho, que é o Capitão América, né? Acho que é impossível falar de super-heróis e não falar dele, né? Vocês lembram como que o Capitão... Eu esqueci o nome do cara, mas como é que ele se tornou Capitão América, né? Lembram que ele bebeu algo, um soro especial lá, que era um garoto raquítico, magrinho, né? Mas queria ser membro do exército americano. Então, quando eu falei em exército, em garoto raquítico, vocês pensaram no pregador, né? Mas eu não quero ser membro do exército americano, então parem de pensar em mim, tá? Enfim, vocês lembram esse segundo capítulo? Estou dizendo, um evento especial o tornou super. A terceira e última característica é que todos os super-heróis, eles usam o seu poder para os outros. Isso é legal de ver até nos super-heróis.
Então, a primeira, eles nascem gente. E lembrando que eu estou generalizando, tá? Eu já falei isso para ninguém ficar nos comentários lá dizendo que eu errei feio, né? Generalizando. Eles nascem gente. Segundo, um evento os tornam super. E o terceiro, usam o seu poder para os outros. Terceiro, todos repartiram, né, para usar os seus poderes e derrotar o mal, salvar o mundo, algo assim. Me parece que essa é mais ou menos até a característica que fez o Fred se encantar pelo Batman e pelo Homem-Aranha. Salvam. A força deles é útil para os outros, né? Pois bem, a Bíblia ela apresenta uns super-heróis, né? Super-heróis que, para serem super, eles precisam também ter as mesmas características, né? E ali a gente vê um livro na Bíblia, né, chamado Atos, ou Ações, que na realidade é a continuação de um outro livro. É como se fosse o Vingadores 1, 2, 3 e 4, né? Vou chamar de 4, assim. Atos é como se fosse Lucas 2, porque Atos é a continuação do livro de Lucas. Se algum dia você tiver curiosidade, lê junto, lê direto, tipo num tapa, assim, uma tarde, de uma noite, você vai perceber que realmente é a continuação, né? Lucas e depois Atos, Lucas 1 e Lucas 2, sei lá. Mas na nossa Bíblia está chamado Atos dos Apóstolos, né? Falar assim. Lucas, o escritor, né, o autor, ele é um médico, também é um historiador grego, e ele não estava presente quando alguns dos eventos que ele descreveu ocorreu. Por isso a sua habilidade histórica, né, é importante na descrição do livro. Mas mesmo assim, o seu livro conta a história da vida de Jesus, do nascimento até a morte e também, claro, né, vários eventos ou ações de Jesus. Então, poderia fazer esse trocadilho, atos de Jesus. O livro de Atos mesmo, né, ele começa com Jesus saindo da terra. Então, é a despedida, é a ida dele para o céu. E assim descreve os atos dos apóstolos. Então, perceberam? Parece um trocadilho, né? Lucas são os atos de Jesus e Atos são os atos dos apóstolos. Alguns até dizem são os atos dos apóstolos os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Enfim, são atos, são livros para descrever histórias, para relatar histórias. E a história dos apóstolos, vou chamar eles aqui dos super-heróis, sei lá, ela é descrita com as mesmas características dos super-heróis, dos quadrinhos, do cinema, enfim, da Marvel ou da DC. Primeira característica, lembra que a característica de super-heróis é que eles nasceram humanos? Então, esses apóstolos da Bíblia também nasceram humanos. Eles eram gente como a gente, de carne e osso. Eu até escolhi o texto de Atos, capítulo 1, para descrever bem isso e, de alguma forma, demonstrar que eles eram gente, ou que nasceram gente, como eu, como você. Atos capítulo 1, a partir do verso 1, é dito assim. Em meu primeiro livro, eu relatei tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções, por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Em certa ocasião, até, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme ele tinha lhes dito antes. Então aqui são formas de a gente perceber que os apóstolos eram gente mesmo, eram humanos. Eles foram escolhidos, eles foram selecionados, acho que eu vou usar esse termo assim. Outra coisa, eles aprendiam coisas, né? Eles viam, enxergavam, eles pensavam, eles ouviam. Tudo isso é tirado desses 4 versos que a gente leu, né? Parecidas como essas que a gente vai ver aí. Vou deixar aqui na frente.
Viu, gente? Crianças simples, crianças normais, né? Como qualquer uma outra, né? Eu queria fazer agora o lançamento do Ministério de Mães aqui da igreja. O que vocês acham? Quem topa entrar, né? Ei, gente, na boa, surreal, né? Melhor que Vingadores Ultimato, hein? Assistir isso ao vivo, né? Não vou falar isso não, senão vai dar descurtida no YouTube, né? Mas, bem, eu não sei se as crianças que são super aí, ou se as mães que são, né? Mas, enfim, foi só piada, viu, gente? Os apóstolos, eu acho que eles eram mais light na vida aí, né? Crianças, acho que eu poderia dizer isso com muita certeza. De qualquer forma, crianças são super-heróis, sim. Só pelo fato de existirem. Só pelo fato de existirem. Crianças salvam casamentos. Só pelo fato de chorarem. Bebês. Crianças mudam o comportamento de pessoas. O jeito de dirigir, o jeito de reagir, os lugares ao qual frequentar, sim. Crianças são super-heróis. Bem, os apóstolos foram crianças também, foram gente. E por isso, né, participaram, né, completaram esse primeiro requisito para ser super-herói. O segundo requisito para ser super-herói é que eles receberam um poder sobrenatural. Lembram disso? Que esse é o segundo requisito, segunda característica para ser super-herói? É uma semelhança que todos recebem um poder sobrenatural. E Lucas, ele diz que depois que Jesus foi para o céu, os discípulos, eles voltaram para Jerusalém, para um lugar que era chamado de cenáculo, e eles ficaram ali esperando um pouco. Jesus tinha pedido para eles esperarem. Eles esperaram 10 dias. E depois desses 10 dias, por causa do Espírito Santo, esses homens foram transformados em super-homens, em super-heróis. O texto da Bíblia diz que no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som de um poderoso vendaval e encheram a casa onde eles estavam reunidos. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Um poderoso vendaval, é assim que se fala, né? Um poderoso vento. E esse é o ponto, aqui está o ponto. Tanto em hebraico quanto em grego, a palavra espírito é a mesma palavra que vento ou sopro, é a mesma palavra. E por causa disso, né, toda a Escritura, ao mostrar essas palavras, vai se deparar, vai se mostrar como algo importante e útil para a nossa reflexão. Essas palavras, elas foram usadas alternadamente, né, em vários contextos, para descrever a presença de Deus. Sempre que o sopro, ou sempre que o Espírito é citado na Bíblia, a presença de Deus está associada a isso. Assim, o sopro de Deus se tornou sinônimo da própria vida. Por exemplo, na história da criação, no segundo capítulo de Gênesis, o autor, ele diz assim: o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Vem aqui o vento, o sopro. Um poderoso vento deu vida à humanidade. Essa a aplicação. Semana passada, né, quando a gente viu o episódio do povo hebreu, né, saindo cativo do Egito, é citado um trecho em que o vento realmente aparece ali. Êxodo 14, 21, é dito que Moisés estendeu a mão sobre o mar e com um forte vento leste, o Senhor abriu o caminho no meio das águas.
e o vento soprou a noite toda, transformando o fundo do mar em terra seca. Olha só, né? Vocês veem o vento aparecendo aqui e mais uma vez ele representando a presença de Deus, a ação de Deus. Um poderoso vento livrou o povo de Deus. Há também o texto, né, de João, quando é dito num diálogo de Jesus com Nicodemos, é Jesus falando. Portanto, não se surpreenda quando eu, mais uma vez eu digo, Jesus, digo, é necessário nascer de novo. E é bem emblemática essa frase de Jesus. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde ele vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, mais uma vez aqui a associação do vento com a presença de Deus, ou com Deus mesmo, algo inexplicável. Nesse texto, um poderoso vento ilustrou o milagre de Deus, o milagre de ser uma nova pessoa, de ser transformada como uma nova pessoa. O vento do Espírito de Deus inaugurou aquele momento de transformação, né, para os discípulos, da vida antiga para uma vida nova. Eles foram transformados naquele momento de homens comuns para se tornarem super-heróis. Bem, lembre-se que os super-heróis, eles não nascem, eles renascem. Eles nascem em gente, eles não nascem super-heróis. Eles se transformam. Esse é o momento da transformação dos discípulos. O vento os transforma em super-homens. Mas existe uma terceira característica dos super-heróis, né? Para que alguém seja considerado um super-herói. A terceira característica é que eles usam o seu poder para os outros. Por isso, precisaria haver algo mais para que a transformação dos discípulos fosse completa. Lembre-se que eu disse, né, os super-heróis eles não nascem, assim eles renascem, que eles recebem poderes sobrenaturais, mas não para por aí. A terceira chave para ser um super-herói é que eles usam esses poderes para mudar o mundo. O próprio texto de Atos, né, diz que naquela época, os judeus devotos de todas as nações, eles viviam em Jerusalém. Quando eles ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia no seu próprio idioma. Ficou claro que os discípulos eles queriam se concentrar em Israel, mas Jesus tinha uma visão de mundo maior. Ele veio para salvar a todos, e não somente os israelitas, não somente os judeus. O Espírito é quem planta essa visão de mundo no coração de cada discípulo. Quem se importa com os outros, quem se importa com o mundo, com a humanidade, essa é uma pessoa com o Espírito de Deus. Essa característica de salvar o mundo é essa apresentada, falada por Jesus em Atos 8, quando ele diz para os discípulos: vocês vão receber poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas em toda parte. E aí ele cita aí, né, Jerusalém, a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Sim, o poder sobrenatural deve ter influência para os outros, deve servir aos outros, testemunhar para os outros. Outras pessoas é que serão beneficiadas com esse poder. O ponto é que os discípulos receberam grandes poderes naquele dia, mas eles só se tornaram super-heróis quando levaram esse poder para beneficiar outras pessoas. Não foi o fato de eles terem recebido o Espírito Santo que os tornou super. Foi o fato de eles testemunharem para outras pessoas do poder do Espírito Santo. É entendido que os discípulos levaram, né, o seu testemunho para além de Jerusalém,
para além do cenáculo onde eles estavam. E eles começaram, naquele dia mesmo, a compartilhar, né, o seu testemunho, onde quer que o Espírito os guiasse. E também para quem quer que o Espírito os guiasse. O que faz um super-herói, então? Não é o momento da transformação, nem mesmo os dons sobrenaturais que eles recebem. O que faz um super-herói é o uso desses dons para salvar o mundo. Eu estou convencido de que Deus quer fazer de mim, de você, um super-herói. E para você, né, para mim, sermos super-heróis, o dom de Deus em nós deve beneficiar outras pessoas. Curioso que a gente nem tinha combinado isso, né, Fred? Mas era exatamente o que te chama a atenção num bom super-herói. É exatamente o que Deus chama a atenção de cada um de nós. Você quer ser um super-herói? Use o que você é e o que você tem e o que você faz para os outros. Quem é esse outro? Bem, pode ser que seja o seu cônjuge, pode ser que esse outro seja os seus filhos, seus pais, sua família ou seus parentes. Pode ser que esses outros sejam a sua igreja, sua vizinhança, mas com certeza esses outros são o mundo todo. E assim, a gente vai viver na condição de super-heróis, quando a luz de Deus que está em nós brilhar para iluminar a vida de outras pessoas. Que essa seja a minha e a tua experiência de vida, em nome de Jesus.